Acorda, Brumadinho. Ei, Brumadinho, acorda, acorda. Vamos começar mais uma semana nesse ano de 2022. Como tem passado depressa o tempo, né? Como que essa impressão do tempo passando, já está chegando o Natal quase, né? E a gente está começando a sair, estão podendo sair da toca, sair do nosso recolhimento. Será que a gente vai dar conta? Será que a gente já incorporou todas as medidas sanitárias necessárias para a nossa convivência? Bom, isso é o nosso desafio. Para começar bem essa semana, nós vamos bater um papo com o Eduardo Murta, que é um escritor e cervejeiro. Eu acho que são dois ofícios que combinam demais, nada como uma boa literatura e uma boa cerveja. Eu vou achar o Eduardo aqui, nosso vizinho, esse espaço cibernético, para a gente começar a nossa conversa. Oi, Eduardo, olá, bem-vindo. Bem-vindo ao Acorda Brumadinho. Ei, Adi, prazer estar por aqui, viu? Conversando com você, conversando com a turma boa aí de Brumadinho. Pois é. Vamos dar a nossa contribuição aí humilde ao seu programa. Não, bacana demais ter você aqui, obrigado por você ter tido esse espaço. E cada vez mais a gente tem falado das produções das pessoas que moram, que habitam nossa cidade, muitas que nasceram aqui, e falado também dessa diversidade, né, de ofertas que temos. E, principalmente, né, por você hoje aqui, a gente poder falar de literatura. Né? A literatura é uma resistente, né, por tecnologias. As tecnologias vão, voltam e ela sobrevive, né? Então, esse tempo de pandemia, pelo que eu li, aumentamos um pouco, né, o número de leitores no Brasil, quer dizer, o número de livros per capita, né? Ainda não é o suficiente, né? Ainda não atingimos uma boa meta, mas já é um alento, né? Você percebe isso, Eduardo, que a pandemia nos devolveu os livros? A pandemia ela teve graves problemas para todos nós, né? E o que a gente espera é que a gente consiga sair um pouco melhor de toda essa travessia, que foi uma travessia traumática que não acabou ainda, né? E o que eu sei sobre a arte, o que a gente sabe é que a arte salva, né, Adi? Tinha até essa expressão, né? A arte é um refúgio, a arte é um porto, e a literatura também entra nesse campo aí, né? Assim como cinema, fotografia, teatro, artes plásticas. Mas a literatura realmente é um negócio apaixonante. Eu acho que é uma coisa que, quando a gente se abraça a ela, a gente consegue navegar de um jeito muito especial, sabe? E eu acho que essa é um pouco a missão do escritor, né? É inspirar, é instigar e, em certa medida, abraçar o outro também, né? Ainda pegando esse tempo da pandemia, uma coisa que me impressionou muito no início e que me deixou assim, um pouco, vamos dizer assim, ressabiado, foi na medida que a gente foi se acostumando com esse mundo mais digital, mais afastado, as pessoas com trabalho em casa, as demandas para os artistas, sejam os literatos, ou para o pessoal do teatro, que é a minha área, cinema, ficou muito focada na questão do recolhimento, né? Do isolamento social. E isso virou quase que não só o tema, mas o mote da maioria das criações visíveis. E eu falei, será que a gente vai se
esgotar nesse tema, eu fiquei curioso para saber o que os artistas estavam fazendo além disso. Nesse período, você buscou outros caminhos? Como é que foi o seu trabalho com a escrita durante esse período da pandemia? Na verdade, a questão da arte é muito curiosa, porque a arte nos visita, né? Em qualquer tempo. Então, eventualmente, ela até nos atropela, nos desperta. E esse tempo de pandemia, eu acho que ele é um tempo também de reflexão, porque a gente obrigatoriamente se recolheu no começo, né? E se recolheu de verdade, praticamente numa toca. E isso eu acho que, de certa maneira, acaba inspirando a gente a até pensar nas formas do mundo, nas formas de vivência. E isso, para a literatura, é um exercício fenomenal também, não é? E eu acho também que tem um outro lado, que você citou aí no início, que é a questão da produção, seja ela produção artística ou outro tipo de conteúdo, ela acabou queimando algumas etapas que, mais cedo ou mais tarde, a gente entraria ou passaria por elas, não obrigatoriamente, como foi no caso da pandemia, que é a questão do mundo virtual, né? O mundo virtual já estava por aí e tinha muita coisa que a gente até poderia ter aproveitado mais anteriormente e não havia aproveitado, e a gente acabou sujeito a fazer esse aproveitamento meio que na marra, né? Isso valeu para o teatro, valeu para quem mexe com música, valeu para a literatura, valeu para os trabalhos remotos, de uma forma geral. Eu como jornalista, eu continuo até hoje trabalhando remoto, não estou em redação, mas assim, é visível também que, para muitos tipos de produção, existe a necessidade de interação, né? Você que trabalha com teatro sabe disso muito bem, né? Esse distanciamento, às vezes, ele incomoda um pouco também, né? E tem uma coisa, eu fico pensando na inspiração. Quando eu vejo, eu estou aqui nas mãos com o seu livro, minhas condolências à senhora Vera. Não sei se está bem visto assim, aqui fazendo Sim. propaganda da. Eu vejo que, além da questão da produção, né, que é uma série de contos, tem o convívio, né, a observação do cotidiano, que, de uma certa maneira, inspira muitos dos seus contos, né, eu imagino, que É tem a verdade. ver com uma observação do dia a dia da vida na cidade, na vida, né, coletiva. E ela fica prejudicada, né, nesse sentido. É como se a gente tivesse que fazer uma visitação mais interior, né? Você percebe É assim? verdade. É verdade. Agora, o real ele é sempre mais surpreendente do que a ficção, né? Por É, mais que a gente se reinvente na ficção, o real é mais do que surpreendente. E o real já nos basta também, né? o real é terrível, é um escritor terrível. É, Vamos falar um pouco de minhas condolências à senhora Vera. Como é que foi que você foi fazendo aos poucos e depois você reuniu o livro, ou você tinha um projeto? Que eu vejo que o livro na ele é verdade, dividido em seções, né? São umas 5 seções. exato, é verdade. Assim, eu sempre gostei de escrever, desde grupo lá, primeiro ano, segundo ano primário, eu já fazia redações, era apaixonado por leitura. E militei um pouco assim no campo da poesia por um tempo. E já um pouco mais maduro, eu comecei a trabalhar a questão da produção de contos, sabe? E no meu período em que eu trabalhei no jornal Hoje em Dia, havia uma sessão, uma coluna no Caderno de Cultura, e eu era um dos colunistas da semana. Então, havia um conto publicado semanalmente.
Então, eu fui agrupando esses contos, que eu comecei a publicar em 2002, e até antes desse livro do Minhas Condolências à Senhora Vera, teve o livro inaugural, que é o Tantas Histórias, Pessoas Tantas, também de contos. E esse já veio um pouco mais à frente, esse é de 2010, e, de fato, como você observou, ele tem um agrupamento de contos por afinidade, né? Que é meio que como se fosse uma edição para... Porque, às vezes, a gente não mistura alhos com bugalhos, né? Então, os personagens de determinado capítulo, eles têm uma certa identidade, eles têm uma referência bem parecida. Alguns trabalham a questão do amor, outros trabalham a questão da loucura, outros trabalham a questão da morte. Então, tem uma variedade de personagens, né, O que eu nesse achei livro. interessante também pode ser, não sei se é uma observação muito superficial, é, mas é a forma como você termina cada conto, assim. Então, provavelmente isso deve ter uma inspiração também no formato da coluna do jornal, acho que como você citou, porque você faz uma conclusão, assim, né? Você, na maioria deles, você de repente você finaliza, você surpreende o leitor com a finalização e sempre de uma forma, né, me parece assim, é, dessa coisa da vida, que a vida continua, não é isso? Assim, tem É, uma... eu acho assim, uma coisa bacana na literatura é quando você, ao encerrar um texto, seja ele um texto curto, ou seja um livro, você deixar a porta aberta, entendeu? E você ajuda o leitor, eventualmente até a pensar num outro final, quando você não é explícito sobre como aquilo acabou, que destino teve aquele personagem. Eu posso, por exemplo, criar a provocação para que o leitor tente imaginar se o personagem saiu feliz, saiu infeliz, se ficou vivo, se não ficou vivo, se aquele homem e aquela mulher ficaram juntos, se aquele casal se encontrou, se reencontrou, enfim. Então, é meio que uma porta aberta. E eu acho também que literatura, ela é muito bacana você trabalhar esse jogo de espelhos, né? Algo que não seja tão pão, queijo, queijo. Então, você vai descrevendo os personagens dentro dos cenários, e essa construção de cenários ajuda o leitor a se colocar ali dentro também, como se ele fosse uma figura vendo um filme, vendo uma série, vendo uma peça de teatro, sabe? Então, um pouco o desafio de quem escreve é esse, é meio que tentar se transformar em multimediático, né? Você não é só a escrita, você é a palavra, né? Outro dia eu estava vendo uma entrevista, um filme do Guimarães Rosa sendo entrevistado, e Uhum, ele vai contando assim que ele fazia poesias, depois ele escreveu contos, e aí ele chegou no romance. uhum. Né? Eu achei muito engraçado que ele vai tratando todas as coisas como meio assim, pequenininho, aquela coisa do jeito dele, assim, eu achei bonito ver, sabe? Eu nunca tinha visto uma entrevista longa dele, assim, e aí eu pergunto, você começou com a poesia, como você falou, você o conto, naturalmente virar um romance, é o que a gente pode esperar agora, ou você é desses que são afeitos ao conto, à prosa, que é mais difícil? Ou é mais difícil ou mais fácil? Como é que é esse negócio? Não, eu gosto dessa prosa um pouco mais curta. Eu gosto. E gosto da diversidade de personagens também, mas é verdade que, se de repente, se trabalhasse determinados personagens ou determinadas histórias, aquilo poderia se transformar num romance, porque tem personagem que tem fôlego para isso, né?
Mas, assim, eu gosto dessa linguagem de tiro rápido, assim, sabe? Gosto, acho bacana. Mas você estava falando de Guimarães Rosa, tem uma coisa curiosíssima. Eu fiz uma reportagem sobre ele há uns 3 anos, mais ou menos, 3 ou 4 anos, e eu fiz algumas pesquisas e ele foi um dos alunos do Colégio Arnaldo. E tem uma coisa muito curiosa, que ele, no Colégio Arnaldo, ele, por um período, foi péssimo, sabe em quê? Em português. Em língua pátria. Acredite, parece uma mentira, né? Deve ser por Mas isso vai que ele ver. inventou essas palavras tão maravilhosas. O cara é um gênio, né? Um gênio, um presente da humanidade para a gente. É isso que você fala, toca numa coisa que eu fico pensando às vezes. Eu dei aula há muitos anos, não, e eu fico pensando assim: a gente consegue ensinar a arte? Como é que é essa? A gente consegue ensinar literatura? A literatura se aprende ou é daquelas coisas que são do autodidata mesmo? Só o cara já nasce, pode tomar pau na escola em português e escrever o Grande Sertão Veredas. Na verdade, tem coisas muito curiosas, né? Você vê, vou citar um exemplo, o Paulo Coelho. O Paulo Coelho, quer goste ou não, ele é um fenômeno. A pergunta assim, o Paulo Coelho escreve bem? Não, não escreve bem, não. Mas os scripts que o Paulo Coelho cria, não vou dizer que são todos, não, porque alguns para mim são primários, mas os scripts que ele cria são instigantes. Então, isso puxa a pessoa, traga o leitor, né? Aconteceu isso com o Diário de um Mago, por exemplo. O script de O Diário de um Mago é super instigante, ao passo que o Alquimista é uma história meio, vamos dizer, meio infantilizada, enfim. Mas ele não é uma pessoa que escreve bem, mas ele é uma pessoa que, com a escrita dele, consegue criar algum tipo de provocação que ela abraça o leitor. Agora, você está falando da questão de criatividade e tal. A gente já viu que existem N oficinas e N cursos por aí. Tem uma coisa muito curiosa, porque, na verdade, assim, se não existir uma centelha, dificilmente você vai conseguir despertar isso numa pessoa, se ela não tiver a centelha literária, a centelha da arte, né? Agora, os padrões, eles ajudam a gente a se disciplinar e a se organizar, porque a gente também não nasce sabendo, né? Sim. Então, você vai para o experimento e até achar a sua fórmula. E a arte tem uma coisa curiosa que ela é muito suor, ela é muito inspiração, mas ela é muito também de elaboração. Sim. Então, nessa perspectiva aí, digamos, esse aprendizado, ele é válido, mas é também assim, ele não pode ser sei lá, achar que Tem você uma não tem um fórmula, dom. né? Você é um dom, não adianta você pegar a fórmula e fazer como se fosse uma redação para o Enem. Não é. A gente sabe que não é, né? Tem uma coisa que você falou aí agora, que você chamou o roteiro do Diário de um Mago de script. E aí eu Uhum. me lembrei de duas coisas assim, que eu quero te perguntar, uma delas. Primeira é essa coisa do livro do Paulo Coelho, os livros dele se transformaram em filmes no mundo inteiro, menos no Brasil. Isso é engraçado, principalmente nos países nórdicos, né? Na Dinamarca, na Noruega, eles fizeram filmes com o Diário de um Mago, Valkyria, enfim, com diversos livros se inspiraram. Mas o que eu queria pegar o gancho dessa observação, dessa citação, é essa interseção
que cada vez mais as artes têm provocado entre linguagens, né? Então, o cinema sempre bebeu na literatura, mas, de repente, a própria literatura invade o cinema, invade o teatro invade... As artes plásticas ganharam a questão da performática e, com isso, abraçaram a música. Enfim, nós estamos vivendo uma situação de muita sobreposição, né, das linguagens e uma certa visão difusa de cada uma das artes. Como é que você vê a literatura nesse contexto e como é que você vê a sua literatura nesse contexto? Você normalmente já pensa que você está dialogando com as outras linguagens quando você escreve? Rapaz, sabe que um dos meus maiores sonhos era levar meu texto para o teatro ou para a tela de cinema? Olha aí, estou começando. Hein? Eu sou apaixonado pela arte e eu acho que assim a arte de quanto mais linguagens ela se apropriar, a mais pessoas ela vai chegar e a mensagem vai encontrar mais portas do que se ela está numa só plataforma, sabe? Então seria fascinante você ter um personagem meio que teletransportado, né? Ele sai de um livro e vai para a tela da TV, vai para a tela de cinema, vai para o palco do teatro. Eu acho que isso é um sonho de todo escritor, né? Mas eu não trabalho pensando nessa perspectiva. Eu deixo o personagem lá, porque o personagem também tem uma coisa curiosa. Às vezes o personagem tem vida própria, né? Você começa a escrever um conto, muitas vezes o conto vem assim, a história vem e a história te leva a criar um personagem. E, eventualmente, aparece um personagem à sua frente e esse personagem te leva a criar uma história. E o mais maluco disso tudo é que, às vezes, você traceja e pensa numa perspectiva para esse personagem, começo, meio e fim, e no meio é meio que é como se o personagem te puxasse para o lado e falasse assim, espera aí, eu não quero ir para cá, não, eu quero ir para lá. E ele mesmo acaba buscando um outro final, um outro desfecho, sabe? É um negócio meio doido isso aí. Porque eu tenho uma particularidade na minha produção de contos, que sou até curioso, né? Que eu prefiro escrever à mão. Eu escrevo à mão e depois eu faço essa transposição, naturalmente, para computador. Mas eu prefiro, porque é como se você estivesse exalando sentimento ali, sabe? Com a tinta da caneta. E já é uma Para mim, transposição interessante, né? Quando você tira do papel escrito, eu também gosto muito de escrever, e aí quando você vê a coisa gráfica do computador, né? Ela já é como se o texto mudasse a natureza dele, né? Mas deixa eu te contar uma coisa. Nós viemos aqui para beber ou para conversar? A gente fica com... a gente está falando de literatura e literatura. Muitos autores precisam de um estado alterado de consciência, né, para a sua produção. Aliás, isso ajuda. Ajuda, né? Ajuda. Foi por isso que você começou a fazer cerveja, né? Você se tornou cervejeiro para garantir o estado alterado para a criação. Eu virei cervejeiro por causa da alquimia da cerveja. Bacana. É uma brincadeira. Mas a cerveja ela vai entrar na minha vida ali por 2016, mais ou menos, em que o horizonte do jornalismo estava começando a ficar já meio embaçado, sabe? Porque o mundo digital ele transformou muitas coisas e muitas coisas ele pulverizou.
né? A gente viu tantos exemplos de coisas que simplesmente desapareceram, não só no mundo digital, no mundo tecnológico e particularmente a partir do mundo digital. E o jornalismo ele entra no meio dessa bagunça também, não é? E o caminho para o jornalismo impresso, que é a minha área, foi ficando cada vez mais estreito, porque ele foi tomado pelas plataformas digitais. E eu, nessa perspectiva de falar assim, puxa vida, o que vai ser da gente daqui a pouco, né? Não sei. Então, vou procurar colocar o meu pé no outro universo. E acabei me encontrando com esse universo da cerveja. Eu e a minha mulher, a Gardênia, a gente começou a trabalhar a cerveja artesanal em 2016, fazendo em panelinha, fazendo a cervejinha em casa. E o mais bacana de tudo é que depois você percebe que a cerveja ela tem um princípio cultural, ela tem um princípio filosófico, né? Ela é um engenho também, porque a bebida na vida da humanidade, ela é um engenho. Isso em toda a existência da bebida, a bebida ela entra como um engenho para a humanidade, seja para os encontros, seja para as festas e seja também para a criação. A criação é uma ótima inspiração. É muito comum quando eu estou produzindo meus contos, que eu tome pelo menos uma cerveja e uma dose de pinga, porque ajuda também, acalenta Sim. e esquenta o coração, né? Esse tema da cerveja, eu vou dar um spoiler aqui para quem está nos assistindo, que nós vamos poder explorar isso bastante, até uma ideia aí de fazer um programa sobre isso, né? Um programa mais sequenciado, né? Já falei com o Eduardo para a gente fazer. Mas eu queria conversar com você num aspecto que é muito importante, eu acho, para esse momento nosso. A nossa região, nos últimos anos, vinha dentro na busca de novas atividades econômicas, além da mineração, identificando uma série de caminhos, e um deles seria um polo cervejeiro, né? Um polo de cervejarias artesanais. E isso me parece que não foi muito adiante nesse momento. Como é que está isso? Você tem alguma conexão com essa produção nossa aqui, ou você faz uma coisa super independente e só a flor do Do cerrado? campo. Flor do campo, a flor do Aqui, campo. ó, ela aqui, Pois é. a flor do campo. Mas a gente já trabalhou muito aí na área de Casa Branca, particularmente, né? Participando de feiras, estando presente, né, em alguns bares, nas pousadas também. Chegamos até a fazer uma mini produção em panela em Casa Branca e acabamos posteriormente transferindo a produção para BH e depois até ampliando a produção para uma nano cervejaria, né? Então a gente deixou de fazer em casa e passou a fazer já numa fábrica, já não é um conceito industrial, continua um conceito artesanal. Agora, existem figuras que ainda continuam trabalhando aí na região de Casa Branca, né? O Elben, colega nosso da cerveja Casa Branca. A Piacenza também, né? Continua Você acha nativa. que a gente precisaria de criar, seria bom que a gente criasse uma estrutura para vocês poderem também fazer destaque na região? Pega a nossa região, que é meio limítrofe também a Brumadinho e Nova Lima aqui, né? Porque você tem É algumas verdade. cervejarias aí no Jardim Canadá e tudo, cervejarias que, inclusive, recebem cervejeiros, né, para fazer a sua produção. Eu É fico pensando verdade. nisso, porque era um boom, né? Era um boom que estava vindo e depois
eu não consigo identificar. Algumas cervejas foram compradas pelas grandes, não é isso também? Isso é. Algumas, por causa da pandemia, fecharam, né? Outras sobreviveram a duras penas, mas está me parecendo que, apesar das dificuldades, essa fase agora é uma fase de recomeço, todo mundo se replanejando e redefinindo caminhos no mercado também, e até formas de produção e de relação com o mercado, porque, como a gente falou, aquela questão virtual, muita gente acabou trabalhando vendas virtuais, né? Porque lá na ponta tem uma dificuldade enorme. Você vê que o mercado da cerveja artesanal em Minas, a avaliação é de que os dados são os dados ainda de 2020, não 2021, não saíram ainda, mas de que você teve perdas aí no mínimo de 1/3 em vendas. É muita coisa, não é, Adinho? Então, assim, quando a pandemia ceder, a gente tomar todos os cuidados necessários e a vida for retomada com relativa tranquilidade, isso vai ajudar muito você a estabelecer esses novos caminhos aí, sabe? As feiras, por exemplo, elas são uma boa janela para poder se relacionar com a comunidade, né? Casa Branca, pelo que eu estou vendo, vai retomar suas feiras agora a partir do mês de março, e tomara que se mantenha. E você tem que ter núcleo onde as pessoas circulem. Isso, com a pandemia, isso houve um prejuízo absurdo, além, claro, do prejuízo, primeiro, das vidas que foram perdidas, os prejuízos sanitários e depois, por fim, prejuízo do ponto de vista comercial também, que afetou a vida de muita gente, né? Você diria, só para a gente está caminhando para o fim desse nosso encontro de hoje, eu queria a flor do campo, qual que é a diferença dela? Eu sei que cada cerveja ela tem né, uma química própria. Qual que é, qual que é quando você apresenta assim a flor do campo, você fala assim, essa é uma cerveja. Bom, se a gente pudesse usar uma expressão, ainda que a gente que faça em panelas que hoje são panelas pequenas, né? São panelas de 250 litros, mas é como se você estivesse tomando uma cerveja feita em casa. Eu acho que esse é o sentimento. A gente tem que, cada vez nesse mundo globalizado, a gente tem cada vez ter mais sentido e sentimento de comunidade, sabe? Então, é uma cerveja que ela quer e ela te aproxima da sua comunidade. Então, acho que esse que é um olhar diferenciado, assim, sabe? E peculiar. Bacana demais. Eduardo, olha, foi ótimo conversar com você aqui, vamos conversando mais. Fica aqui a sugestão para quem quiser tomar uma flor do campo e ler um livro de contos super interessante, né? Minhas condolências à senhora Vera, para o Eduardo. E ela é uma edição da Scripto, eu gosto muito da Scripto, que é do meu amigo Betinho, que é um cara muito importante aí na resistência do livro, né? O livro é atacado por todos os lados, sempre, né? Tem que ter alguém ali para segurar essa bandeira. Deixa eu aproveitar para falar do meu livro mais recente. Sim. Posso falar? Sim, esse aqui, ó. Lancei agora em dezembro, O Último Refém Brasileiro, de Saddam Hussein. Interessante isso. O que é? Uma reportagem? Ele é meio que um livro-reportagem de resgate histórico, a história de um engenheiro que foi superintendente da Mendes Júnior no Iraque, o Berilo Torres. Então, ele conta todo esse bastidor, sabe?
Porque um grupo de brasileiros, durante a Guerra do Golfo, o começo da Guerra do Golfo, né, ficou alguns meses meio que como reféns mesmo do Saddam Hussein. E ele foi um dos últimos brasileiros a deixar o Iraque. Então, é um livro muito interessante, Olha só. da Então, editora Letramento. letramento. Muito Tá bom, bacana. vamos. Esse aí, então, é o nosso próximo assunto, porque é um assunto que não deixa de estar na ordem do dia. Hoje, quando a gente desloca um pouquinho o mapa, o que está acontecendo na Ucrânia, né, não deixa de ter relação com esse período anterior. Na realidade, nós estamos falando de energia, né, de as grandes potências da geopolítica do mundo, e nós aqui. Então tá, Eduardo, obrigado por você estar aqui com a gente hoje, e a gente se encontra mais aqui na Rádio Guará. Não, foi ótimo, foi um papo super bacana. Um grande abraço para você, obrigado pela oportunidade. Sempre que a gente puder, a gente vai estar falando aqui de cultura, literatura, jornalismo, cerveja, e falando um pouco da vida também. Bacana demais. Muito obrigado. Você que chegou aí agora e ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Vai lá, dê o like, que é aquele tinindo assim, que é a nossa educação dos algoritmos. Para quando alguém quiser saber de literatura, cerveja, a hora que colocar na pesquisa, vai chegar no nosso canal. E aí, na Rádio Guará, a voz de Brumadinho. Até a próxima. Um abraço.